aí, crianças, agora é a nossa aula de português. E hoje nós iremos estudar um pouquinho sobre encontros vocálicos. Ah, tia, encontros vocálicos são muito fáceis. Ah, é muito fácil. É fácil, mas tem algumas coisas que nós devemos fixar na nossa cabecinha e nunca mais esquecer, tá bom? Então, encontros vocálicos é quando duas ou mais vogais se encontram em uma mesma sílaba ou não, ou em sílabas separadas. Isso é encontro vocálico. Quando as duas vogais ou mais vogais se encontram juntinhas na mesma sílaba, ou quando elas se encontram separadas em sílabas diferentes. Mesmo assim, ali nós vamos encontrar e ter um encontro vocálico. O encontro vocálico, ele pode ser de 3 tipos: ditongo, tritongo, e não esqueça de colocar o T aqui, ó. Tritongo e hiato. 3 tipos: ditongo, tritongo e hiato. O ditongo, ele está classificado assim, em ditongo crescente e ditongo decrescente. Mas primeiro vamos ver o ditongo. Ditongo é quando nós temos uma vogal e uma semivogal na mesma sílaba. Eles sempre vão ficar juntos. Se eu for separar a palavra cadeira, o E e o I irão ficar juntinhas na mesma sílaba. Aqui, o E é uma vogal e o I uma semivogal. Oxe, tia Luana, sabe qual a diferença de vogal e semivogal? É porque a semivogal junto com uma vogal, juntinhas, elas formam uma sílaba. Isso mesmo, elas formam uma sílaba. Pode ser até uma monossílabo. Por exemplo, ai forma uma sílaba, forma uma palavra. Então, as semivogais, geralmente, elas são representadas pela vogal I e pela vogal U, quando elas estão juntinhas, certo? Juntinhas na mesma sílaba. E a semivogal, ela geralmente tem uma pronúncia menos forte do que a vogal. Quando eu falo cadeira, a gente dá uma ênfase no E o I fica mais suave, mais quietinho lá no canto dele. Então, essa é a diferença, tá certo, crianças? A tonalidade, sempre a vogal ela vai ser pronunciada com mais força. A semivogal geralmente é representada pela vogal I e pela vogal U. E elas sempre ficam juntinhas na mesma sílaba, ou então elas duas sozinhas formam uma sílaba só, tá bom? Então aqui, quando eu vou separar a palavra cadeira, vai ficar cadeira. Então aqui eu tenho um ditongo, porque é o encontro de uma vogal mais uma semivogal na mesma sílaba. Elas não se separam. O ditongo, ele pode ser um ditongo crescente, ou seja, vai crescendo, ou um ditongo decrescente, ou seja, vai diminuindo. Aqui eu tenho um exemplo. Série. O encontro vocálico, vocês já sabem, tá aqui entre o I e o E. Só, como é que eu sei que aqui é um ditongo crescente? Quando eu falo série, eu vou dar ênfase à vogal. Nesse caso aqui, quem vai ser a vogal? O E. O E vai ser a vogal e o I vai ser a semivogal. Então, a semivogal, ela vem primeiro e a vogal depois. Então, vai aumentando. Até na sonoridade ela vai aumentando. Então, quando vier uma semivogal e depois uma vogal na mesma sílaba, ele é um ditongo crescente.
Já quando é o ditongo decrescente, é como, por exemplo, aqui que Tilona colocou caixa. Qual é o encontro vocálico de caixa? O A e o I. Tia, por que é decrescente? Porque neste caso, o A é a vogal e o I a semivogal. Como a vogal vem primeiro, depois a semivogal, então tá vindo do maior para o menor. Então é decrescente. Quando vem a semivogal e depois a vogal, ou seja, do menor para o maior, então nós temos o ditongo crescente. Deu para entender, crianças? Bora lá. Ditongo são quando uma semivogal e uma vogal permanecem juntas na mesma sílaba. O ditongo pode ser crescente quando vem primeiro uma semivogal e depois uma vogal. E pode ser decrescente quando vem primeiro uma vogal e depois uma semivogal. Lembrando que as semivogais geralmente podem ser representadas por I e por U. Elas têm uma tonalidade mais fraca, é pronunciada com menos força. O tritongo. O tritongo é quando nós temos 3 ou mais vogais na mesma sílaba. Isso mesmo, tem que estar na mesma sílaba. Se não tiver, então não é tritongo, tá certo? Então eu tenho aqui o averiguei, ou seja, quando eu tenho uma semivogal, uma vogal e uma semivogal na mesma sílaba. O é uma semivogal, o E vogal e o I semivogal. Na mesma sílaba, vamos separar a, ve, ri, guei. Estão juntas? Estão. Semivogal, vogal e semivogal. Então, nós temos aqui um tritongo, ok? O hiato. O hiato é quando duas vogais estão em sílabas diferentes. Nós temos o encontro vocálico, temos o A e o U. Mas quando eu vou separar essa palavra, eles vão ficar em sílabas diferentes. Ba, U. Tia, então o U vai ser uma semivogal? Não. Nesse momento, o U, ele é uma vogal. E ele é pronunciado, olha o acento aqui, com mais intensidade. Ba, U. Então, o U ficou sozinho porque ele é uma vogal e ele sozinho pode sim se tornar uma sílaba. Se fosse uma semivogal, aqui, uma vogal mais uma semivogal, não seria hiato, seria ditongo. E eles não poderiam separar, eles estariam juntos. Mas como são duas vogais e estão em sílabas diferentes, ele é um hiato. Tá bom, crianças? Espero que vocês tenham aprendido. Qualquer coisa, assiste novamente o vídeo, manda mensagem para a tia Luana, para a gente poder tirar qualquer dúvida que ficar, tá certo? Uma boa aula e vamos lá treinar.